Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Queridos, estamos de volta. Prazer, Deus abençoe você. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja guardando a sua alma, a sua vida, a sua família. Nós estamos falando sobre as 7 últimas palavras de Jesus na cruz. E hoje eu quero ler Lucas 23, capítulo 23, versículos 33 e 34. 33 e 34. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Você viu o filme, essa semana você viu o filme sobre a crucificação de Jesus, aquela coisa toda, do Mel Gibson? Viu esse filme? Veja ele. Vai numa locadora, algum amigo tem, peça emprestado, veja esse filme. A Paixão de Cristo. Tá bom? Veja esse filme. Estou fazendo propaganda gratuita, né? Não estou ganhando nada não. É que eu gostei demais desse filme. Vale a pena. Vamos ler então Lucas 23, 33 e 34. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Vou ler só essa palavra, só esses 2 versículos, por causa da palavra. A segunda palavra da cruz foi essa, que é uma palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus estava crucificado no Calvário. Esse era o Monte da Caveira. Dizem que parecia uma caveira. Eu nunca estive em Israel, em Jerusalém, não sei, nunca fui lá, nunca fotografei, já vi algumas fotos que parecia como uma caveira. Então por isso chama monte chamado Calvário. Ele foi crucificado entre 2 malfeitores. Isso aí cumpre a Bíblia também, porque a Bíblia fala, tem uma profecia sobre isso aí. Mas naquela situação, isso é incrível, como que um homem, um ser humano como Jesus era, ele era um homem, perfeitamente homem. Ele não era um Deus fazendo de conta que era um homem, não. Ele de fato era homem. Ele fazia tudo que nós fazemos, menos pecado. Comer, beber, ir ao banheiro, suar, ele suava, ter que usar roupa, comer com a mão, normal. Tomar banho, normal. Ele era uma pessoa. E depois de ter padecido na mão daqueles verdugos, daqueles assassinos frios, veja bem, ele levou surras de pessoas que nem sequer o conheciam, não tinham nada contra ele. Como é que pode ser isso? Tipo assassino de aluguel, não tem nada contra a pessoa, mas recebi para pagar, fui lá e matei.
até crueldade, todo tipo, a noite inteira passando aquelas coisas. Por fim, ele, naquela situação que não tinha forças para mais nada, mas ele tinha forças para perdoar pessoas. Quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele estava falando sobre aqueles que o crucificavam, sobre aqueles que lhe deram as surras, sobre aqueles que o julgaram. Ele estava perdoando não uma pessoa, não duas pessoas, não pessoas amáveis, não pessoas merecedoras. Não é isso não. Ele estava buscando a Deus, intercedendo a favor de gente má, gente cruel, porque os que o mataram fizeram isso por mera maldade, inveja, coração duro. Ele não devia nada, ele não tinha feito nada de errado, mas ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele perdoou também um dos ladrões, dizem que era o da direita, quem vai saber, né? Mas dizem que era o da direita, que era o bonzinho. Não tem ladrão bonzinho, ele era ladrão, ele é malfeitor, ele estava preso por causa disso. Ele reconheceu isso, mas fez um pedido: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele fez um pedido, ele foi perdoado. Eu me lembro de Estevão. Estevão foi morto por apedrejamento. Estevão estava no meio dos primeiros 7 diáconos da igreja primitiva, conforme Atos 6. E Estevão, por que Estevão foi apedrejado? Porque fez uma pregação perfeita, maravilhosa, mas dura. Não passou a mão na cabeça de ninguém, dura. E depois ele tinha dito: estou vendo os céus abertos, estou vendo Jesus à direita do Pai. Então as pessoas jogavam pedra com uma gana muito forte, e ele foi apedrejado até morrer. Mas antes de morrer, ele disse: estou vendo os céus abertos. Ele disse isso, todo mundo escutou. E ele disse também: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, aqueles homens que têm o DNA de Jesus, o DNA espiritual, é uma maneira de dizer, tá bom? Quando fala do DNA, é uma maneira de dizer. Aqueles que têm o DNA de Deus, de fato, estão parecidos com Deus. Então, eles também podem fazer o que Jesus fez, como Estevão fez. Aqui o Senhor Jesus, ele está no versículo 33 e 34, né? 33 e 34. O Senhor Jesus diz ao Pai, enquanto eles repartiam as vestes, olha a situação, estão ali repartindo as vestes de Cristo. Você fica com isso, você fica com isso. Lançaram sorte sobre a túnica para não ter que rasgar a túnica, porque se rasgasse perderia todo o valor. Então, fica com você, você ganhou, jogando dadinho lá. E Jesus vendo isso. Mas Jesus estava preocupado com a vida da pessoa. Jesus não está preocupado enquanto você ganha, quanto você tem no banco, qual é o seu curso de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Jesus não está preocupado com o seu poder na terra, você manda, você domina. Ele não está preocupado com isso, porque isso é passageiro demais. Mas ele está preocupado com a questão do pecado, porque se a gente morrer levando o pecado, aí já não tem mais solução. Então ele faz esse pedido. Não quer dizer que Deus atendeu esse pedido. Não quer dizer não. Mas era a vontade de Deus que Deus perdoasse, de Jesus, que Deus perdoasse. Agora, e se Deus limpou essas vidas? O que você me diz? E se Deus atendeu o pedido de Jesus?
e perdoou aqueles homens que fizeram esse mal incontido, esse mal inexplicável, esse mal infinito, como é que fica? Se ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, e se Deus permitiu que eles viessem a se converter? Porque se Jesus falou isso, não foi uma palavra assim boba que saiu da sua boca. Com certeza não foi. Ele estava lúcido e ele sabia o que estava dizendo. E quando ele pediu ao Pai que perdoasse, ele estava sendo sincero e queria mesmo que eles fossem perdoados. E se Deus disse: vou atender meu filho e vou perdoar, porque Jesus é o intercessor e é o mediador. É por ele que nós vamos ao Pai. Portanto, se ele agiu a favor desses assassinos e o Pai perdoou, você imagina quando estivermos na vida eterna, vamos conhecer aqueles homens que surraram Jesus, vamos conhecer aqueles homens que pregaram aqueles cravos naquele madeiro, vamos conhecer aqueles homens que furaram o seu lado com uma lança, vamos conhecer aqueles homens que surraram Jesus a noite toda, vamos conhecer talvez um daqueles homens que tenham, daqueles homens principais do Sinédrio, que fizeram a população popular dizer: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Você imagina o que é amor? Você imagina o significado do amor de Deus pelo pecador? Eu fico pensando assim: quantas vezes ele teve que perdoar Pedro? A última vez, assim, violenta, foi quando Pedro o traiu. No momento que ele foi preso. No momento que ele foi preso lá no horto, Pedro pegou a espada e já arrancou a orelha de um servo. Mas depois que estavam todos juntos, Pedro estava aquentando o fogo, uma criada chegou perto dele e disse: você era um deles. E Pedro negou e disse: não conheço tal homem. Negou Jesus. Mas depois, quando olhou para Jesus, procurou um canto para chorar amargamente. Se Judas tivesse voltado, e tivesse chorado amargamente, teria sido perdoado como Pedro foi. É que Judas não voltou, ele foi e se enforcou. Ele não quis voltar, por algum motivo. Talvez orgulho, talvez não tenha se arrependido, talvez tenha ficado com ódio mais ainda. Não sei o que aconteceu com Judas, mas sei que ele não voltou. Aqui mostra o seguinte: não importa a sua situação, querido, você que está me vendo agora, não importa a sua situação, se você vier a Jesus, Ele te perdoa. Não importa, literalmente, não importa a sua situação. Se você se voltar para Jesus e pedir perdão, Ele te perdoa e te dará nova oportunidade. Isso é o ensino básico. O perdão dele não tem limite algum, não tem fim. O seu perdão é completo e é eterno. Ele pode e faz e perdoa qualquer um, seja o tamanho que for do erro, do pecado, do engano. Ele dá nova oportunidade. Guarde isso no seu coração. Às vezes você se julga tão mal. Eu me julgo também, eu sei que eu sou, mas eu vou a Ele. Senhor, eu quero pedir perdão. Eu conto o que eu fiz, eu descrevo o que eu fiz, peço perdão. E mesmo que eu tenha que fazer todos os dias, eu faço todos os dias, não importa. Repito 1000 vezes por dia se precisar, mas eu vou a Ele, eu vou a Ele, eu vou a Ele, porque eu sei que é infinito o seu perdão. Venha Jesus, venha Jesus. Compreenda que isso que Ele fez é para nos ensinar que Ele vai até o fim. Bom, entendeu? É isso que nós temos que entender. Vamos orar. Pai, eu quero confessar os meus pecados, quero te pedir perdão. Eu me confesso, aqui nesse lugar, nesse momento, eu não vou contar para o Senhor detalhadamente. O Senhor sabe, mas particularmente o Senhor sabe que eu te conto tudo.
eu peço perdão para mim, Deus. E se alguém está orando comigo agora, dizendo, eu também, Deus, eu também, papai, eu também preciso de perdão. Eu tenho feito isso. Tenho deixado de fazer isso. Tenho pensado isso, falado isso e aquilo. Me perdoa, Pai. Me perdoa em nome de Jesus. Então eu sei que o Senhor está perdoando cada um. Obrigado por isso, Deus. Aceita minha gratidão, meu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar juntos no próximo programa, se Deus permitir. Você diz amém? Até lá então. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.